Dentro da categoria dos pesos meio-médios do Ultimate Fighting Championship, poucos atletas carregam uma história de vida e redenção pessoal tão impactante e inspiradora quanto o norte-americano Daniel Rodrigues. Conhecido pelos fãs pelo apelido de The Rod, ele é a prova viva de que o esporte e a disciplina das artes marciais possuem o poder incalculável de transformar destinos, resgatando um homem dos caminhos mais sombrios para o topo do MMA global. Com um estilo de luta pautado em um boxe extremamente agressivo, volume de golpes altíssimo e um jab que machuca seus oponentes desde o primeiro segundo, Daniel tornou-se uma figura respeitada e querida no octógono. Ele não entra na gaiola apenas por dinheiro ou títulos, mas como quem luta pela própria vida e pela memória de seu passado. Esta é a história inspiradora de Daniel "The Rod" Rodrigues. Prepare-se para se emocionar e se surpreender. Nascido em dezembro de 1986 em Alhambra, no estado da Califórnia, e criado em bairros periféricos e violentos de Los Angeles, Daniel Rodrigues cresceu em um ambiente onde as tentações do crime e a violência urbana eram realidades diárias. Sem a presença de uma estrutura familiar sólida e cercado pelas gangues locais, o jovem Daniel acabou fazendo escolhas erradas ainda na juventude, envolvendo-se em brigas de rua e problemas recorrentes com a justiça. Aos 20 anos de idade, a vida de Rodrigues atingiu o fundo do poço quando ele acabou preso, cumprindo pena em um sistema penitenciário de segurança máxima. Foi justamente dentro da cela, privado de sua liberdade e longe da família, que Daniel teve um momento de clareza e virada de chave mental. Ele prometeu a si mesmo que, assim que saísse da prisão, deixaria todo aquele passado para trás e encontraria um caminho honesto e focado para mudar o seu destino. Após obter a liberdade condicional, Daniel Rodrigues começou a procurar uma atividade física onde pudesse gastar sua energia de forma construtiva e aliviar o estresse acumulado. Já com quase 25 anos de idade, uma idade considerada tardia para o início da maioria dos atletas profissionais de artes marciais, ele pisou pela primeira vez em uma academia de MMA na Califórnia. O impacto daquele primeiro treino de boxe foi imediato e transformador. Mesmo sem qualquer bagagem esportiva prévia, os treinadores perceberam rapidamente que Daniel possuía uma resistência física natural fora do comum, um queixo duro como pedra e uma coordenação motora privilegiada para socar. O ambiente respeitoso da academia deu a ele o senso de comunidade e pertencimento que nunca havia experimentado nas ruas. Rodrigues abraçou a rotina de treinos pesados com uma obsessão diária, decidido a recuperar o tempo perdido. Demonstrando uma curva de aprendizado acelerada, The Rod realizou algumas lutas no circuito amador e rapidamente migrou para o profissionalismo em 2015. Ele construiu sua reputação nos eventos locais da Califórnia, como o King of the Cage e o Combate Américas, enfileirando vitórias maiúsculas por nocaute. O estilo de caminhar para frente soltando combinações rápidas no boxe transformou o americano em uma das maiores atrações do circuito regional. À medida que acumulava vitórias e refinava sua defesa contra quedas, Rodrigues atraiu a atenção do evento Smash Global, onde conquistou o cinturão peso meio-médio da organização. Com um cartel profissional consistente e acumulando nocautes devastadores, ele começou a ser observado de perto pelos olheiros do UFC, que viram naquele lutador de cara fechada e tatuagens marcantes uma força bruta que merecia ser testada contra os melhores. Em julho de 2019, aos 32 anos de idade, Daniel Rodrigues teve a grande chance da sua carreira ao ser convidado para disputar o programa Dana White's Contender Series. Ele enfrentou o experiente Rico Farrington e dominou o combate durante os 3 rounds com um volume de golpes impressionante, garantindo a vitória por decisão unânime. Embora não tenha recebido o contrato imediatamente naquela noite, seu nome ficou guardado no topo da lista. A oportunidade definitiva no Ultimate viria poucos meses depois, em fevereiro de 2020. Aceitando uma luta com pouquíssimos dias de antecedência para cobrir uma lesão no card do UFC Rio Rancho, The Rod fez sua estreia contra o perigoso veterano Tim Means. Sem sentir o peso da estreia, o americano deu um show de frieza e finalizou Means com um guilhotina em pé no segundo round, garantindo o bônus de performance da noite e cravando sua vaga na organização. A vitória na estreia foi o combustível para um início de jornada fulminante no UFC. Rodrigues manteve uma rotina de lutas extremamente ativa, aceitando combates em datas próximas para compensar o início tardio em sua carreira. Ele enfileirou triunfos sobre nomes duros como Gabriel Green, Dwight Grant e Nicolas Dalby, mostrando que seu fôlego e seu volume de golpes eram pesadelos difíceis de serem decifrados por qualquer meio-médio da categoria. Em menos de 2 anos dentro da organização, The Rod alcançou um cartel expressivo, sofrendo apenas uma derrota controversa por decisão dividida no caminho.
Sua capacidade de golpear com precisão cirúrgica sem cansar e a absorção de golpes permitiam que ele vencesse guerras francas no centro do octógono. As transmissões de TV do UFC passaram a destacar frequentemente sua trajetória de superação pessoal, transformando-o em um exemplo de resiliência. Após atingir o topo do ranking, Rodrigues enfrentou a fase mais desafiadora da sua passagem pelo Ultimate. Em novembro de 2022, ele acabou finalizado pelo experiente veterano Neil Magny com um triângulo de mão no terceiro round. Meses depois, em maio de 2023, The Rod sofreu seu primeiro nocaute no UFC ao ser atingido por um chute na cabeça espetacular do jovem astro irlandês Ian Machado Garry ainda no primeiro assalto da luta. Somadas a uma suspensão temporária por uso de substâncias proibidas em um teste fora de competição, algo que o atleta justificou como contaminação de suplementos, esse período testou novamente a força mental do lutador. Acostumado a superar adversidades graves ao longo da vida, Rodrigues usou o tempo afastado das lutas para reavaliar sua preparação física, mudar de academia e focar na recuperação completa de seu corpo e da sua mente. O estilo de luta de Daniel Rodrigues é construído sobre a base do boxe tradicional adaptado com maestria para o MMA. Lutando como canhoto, ele possui um dos jabs mais eficientes e ativos de toda a organização, utilizando o golpe não apenas para pontuar, mas para medir a distância, cegar a visão do oponente e abrir caminho para seus diretos e cruzados de direita devastadores na linha de cintura e na cabeça do adversário. Sua capacidade de absorver impactos sem recuar permite que ele imponha uma pressão psicológica constante, fazendo com que os rivais descansem menos durante a luta e cometam erros por exaustão. Embora sua base primária seja em pé, The Rod desenvolveu uma defesa de quedas muito sólida e um jogo de jiu-jitsu defensivo eficiente, o que impede que especialistas em luta agarrada consigam mantê-lo preso no chão por muito tempo. Aos 39 anos de idade e acumulando dezenas de batalhas memoráveis no octógono do UFC, Daniel Rodrigues já garantiu seu lugar de respeito na história das artes marciais mistas. Sua jornada ultrapassa os limites dos resultados de vitórias e derrotas gravados em seu cartel. Ele é a prova viva para jovens da periferia de que é possível reescrever a própria história quando se decide trocar o crime pelo trabalho duro e pela dedicação aos treinos. Seja lutando pelo topo do ranking ou entregando combates empolgantes no card principal dos eventos do Ultimate, The Rod continua entrando na gaiola com a mesma paixão e garra do homem que decidiu mudar de vida ao sair da prisão. Sua trajetória continua sendo uma fonte inesgotável de inspiração para todos os fãs de lutas. Daniel Rodrigues é um verdadeiro guerreiro da vida e do esporte. Gostou do roteiro? Deixe seu like e se inscreva no canal. Um dos momentos mais marcantes da ascensão de Daniel Rodrigues no Ultimate ocorreu em abril de 2021, no UFC Vegas 23. Ele foi escalado para enfrentar o brigador e popular lutador americano Mike Perry. Esperava-se um duelo bastante equilibrado e violento entre dois trocadores agressivos, mas o que se viu dentro da gaiola foi uma aula de boxe técnico, movimentação de pés e controle de distância ministrada por The Rod durante 15 minutos. Usando seu jab de esquerda com uma frequência e precisão cirúrgicas, Rodrigues machucou o rosto de Perry repetidamente, frustrando todas as investidas do rival. Ao final dos 3 assaltos, The Rod venceu por decisão unânime avassaladora, quebrando o recorde de golpes conectados em uma luta de 3 rounds na categoria na época. Essa atuação cirúrgica catapultou a reputação de Daniel como um dos melhores trocadores em pé de toda a divisão. Demonstrando que não tinha medo de aceitar qualquer desafio imposto pela diretoria do Ultimate, Daniel Rodrigues aceitou enfrentar o ex-desafiante ao cinturão interino dos leves Kevin Lee, em agosto de 2021, em uma luta casada no peso meio-médio. Mais uma vez entrando no combate em cima da hora para substituir um atleta lesionado, The Rod teve que lidar com o wrestling de alto nível e a explosão física do seu oponente logo no round inicial. Após defender as investidas de queda de Lee no primeiro assalto, Rodrigues assumiu o controle absoluto das ações no centro do octógono a partir do segundo round. Ele frustrou Kevin Lee com seu boxe de alto volume, conectando combinações limpas que balançaram o rival. A vitória expressiva por decisão unânime provou de vez que The Rod tinha capacidade técnica e maturidade para competir contra grandes nomes e estrelas consolidadas do evento. Em setembro de 2022, no histórico card do UFC 279, Rodrigues protagonizou uma das lutas mais tensas e técnicas da sua carreira ao enfrentar o nocauteador chinês Jinglian Li.
A luta foi casada com menos de 24 horas de antecedência devido a uma grande confusão no corte de peso de outros atletas do evento, exigindo extrema flexibilidade e controle mental de The Rod para mudar totalmente sua estratégia na véspera do combate. No octógono, Rodrigues usou sua maior envergadura para manter Lee na ponta de seus golpes de encontro. Após 3 assaltos muito parelhos e disputados milímetro a milímetro, o americano saiu vitorioso por decisão dividida dos jurados. A vitória estendeu sua sequência de triunfos e permitiu que ele entrasse oficialmente no top 15 do ranking dos pesos meio-médios, atingindo o ponto mais alto de toda a sua trajetória profissional no MMA.